pessoal, estou aqui mais uma vez para a gente conversar sobre amor exigente. Hoje trouxe para vocês mais um princípio que se chama a crise. Toda vez que tomamos uma atitude, acontece alguma coisa, desagrada, é a crise. Ou às vezes temos a crise existencial na nossa vida, então vamos lidar com a crise. Como é que amor exigente lida com a crise? Amor exigente, ele fala assim para nós: de uma crise bem administrada, surge a possibilidade de uma mudança positiva. Então, nós não podemos perder a oportunidade de entrar em ação com amor exigente, a serviço de um bem, de mudar alguma coisa, quando a gente depara com a crise. Mas nós não podemos lidar com a crise de qualquer forma, não, gente. Qual o objetivo desse princípio? Levar a pessoa a aprender a lidar com situações de crise, vislumbrando uma superação. Então a pessoa tem que sair da crise tendo uma mudança. E nessa também, quando a gente fala em crise, será que está acontecendo uma crise no nosso meio familiar, no nosso meio social, onde a gente trabalha? Que sentimentos as pessoas estão tendo diante daquela situação de crise? É uma coisa para a gente pensar. Quais são as atitudes? É a atitude que as pessoas estão lidando com a crise, de reação ou de ação. Na maioria das vezes a gente reage em vez de agir. E também nós sabemos que com a crise, pode ter mudanças. Existem mudanças no momento de crise. Então nós temos que ver a crise no sentido positivo. E diante de uma crise, é importante a gente ter um grupo. Quando a gente fica mais fácil, porque eu encontro pessoas que não estão envolvidas emocionalmente e que podem me ajudar. Mas para isso, se é um grupo, todo mundo tem que ter conhecimento do problema. Então, que a gente está enfrentando. Se eu quero ajuda, todo mundo tem que estar. E nós temos três questões importantes. O que nós estamos fazendo? O que já fizemos e o que podemos fazer. Então, tem três coisas. E nós temos um jeito de agir com amor exigente. Qual que é? Começar por pequenas coisas. A gente não começa querendo resolver tudo, não. Pequenas coisas. A gente costuma dizer, né? Como um mineiro, né? Vamos comer pela beirada, né? Começar por pequenas coisas. Nós temos que ter uma postura de tranquilidade, autodomínio e perseverança, sem medo de voltar atrás. Porque no momento que você volta atrás, acabou, postura perdida. Mas para lidar com a crise, amor exigente é uma palavrinha mágica, sabia? Chama Defiforex. O que seria isso? Parece que é uma coisa difícil? Nada, muito fácil. O D é definir o alvo. O que seria definir esse alvo, gente? Definir o alvo, eu tenho que conhecer o problema, analisar com objetividade, sem raiva. Analisar, olha, sem raiva e sem emoção. E eu tenho que buscar ajuda. Então, toda vez que eu vou definir um problema, numa crise tem esse D, definir o alvo, né? Qual é aquele problema? A outra coisa, que é nós vamos fixar a prioridade. Por onde começar? Eu não posso aceitar manipulação. Eu tenho que ter, às vezes, um grupo ou pedir ajuda a alguém. E se é na família, pai e mãe, tem que falar a mesma linguagem. Tem que estar juntos para resolver o problema. E nós seria formular um plano de ação. Quando a gente vai formular um plano de ação, nós temos que trabalhar na pessoa as qualidades. Nós temos que valorizar, ressaltar qualidades, fortalecer a pessoa e não ficar nos defeitos e nem no problema. Olha, lembrar disso, hein? Favorecer as qualidades.
E falar também o menos possível também sobre o problema. A gente não fica reforçando o problema, não. Porque se eu fico falando, o que acontece? Reforço. E executar o plano. Executar o plano é agir. Agir, e quando eu vou agir, tem uma coisa que é importante. A pessoa, deixar que a pessoa que está cometendo alguma coisa, ou que está em crise, assuma a responsabilidade por seus atos. Ele é responsável pelas suas ações. Olha como é importante. Por isso que a gente tem que ter ajuda, porque às vezes a gente não deixa. E para isso eu trouxe uma historinha para vocês muito interessante. Essa historinha se chama-se Um Príncipe que Acreditava Ser um Peru. Olha esta, né? Então, diz que uma vez, um príncipe, ele acreditava que ele era um peru. Então, na hora da refeição, o que ele fazia? Ele tirava a roupa, ficava nu, debaixo da mesa, comendo as migalhas do chão. Gente, mas isso, o rei e a rainha ficaram apavorados. Chamaram todos os médicos do reino, os melhores psiquiatras. Ninguém curava o príncipe. Como ninguém curava, no último caso, vou chamar um sábio. Foi o que eles fizeram, chamaram o sábio. Aí o sábio veio. O que ele fez? Ficou analisando um pouquinho o príncipe, a situação. O sábio tirou a roupa, gente, entrou debaixo da mesa. E ficou também, ficou ali como príncipe e beliscando algumas coisinhas no chão. Nossa, vocês não imaginam o rei e a rainha. Fala, gente, o príncipe ele falou, e agora? Nós arranjamos mais um louco. Como é que esse sábio vai ter uma atitude dessa? Agora é mais um. Mas ficaram quietos. Aí o sábio, depois de algum tempo, ele foi conquistando a confiança do príncipe. Aí um dia ele falou com o príncipe assim, você sabia que você pode mudar uma roupa? Mudando a roupa, você pode ser peru. E o sábio mudou a roupa. Aí o príncipe mudou a roupa também, né? Aí, passado um tempo, o sábio falou, você sabia que para você ser peru, não é necessário ficar debaixo da mesa? Vamos comer na mesa. Aí o príncipe, como ele estava acreditando no sábio, né, foi para comer na mesa. E o sábio continuando, né? Mas para você comer na mesa, tem que usar os talheres, tem que começar a conversar com o rei e a rainha. Você também pode assumir algumas responsabilidades, fazer aquilo que você fazia, sem nunca deixar de ser peru. Você pode fazer tudo isso sendo peru. Por quê? Porque ser peru é a sua essência, é aquilo que você é. E ninguém tira isso de você. O que está no seu interior é seu, não é mais de ninguém. Você pode fazer tudo isso sendo peru. O príncipe, né, como foi, aceitando as palavras do sábio, o que aconteceu? Ele passa novamente a viver como príncipe. E o que essa história nos ensina? Essa história ela é muito interessante. Ela nos mostra que existe crise existencial. Quantas pessoas podem estar passando por uma crise existencial? Às vezes é um adolescente, às vezes é um adulto. E se tem uma crise existencial, nós temos que ajudar a pessoa a sair dessa situação. Outra coisa que eu acho interessante, que o sábio fez, ele diminuiu-se para comunicar com o príncipe. O que é isso? Ele desceu ao nível do príncipe, ficou nu, ficou debaixo da mesa, comendo migalhas. Então ele ficou igual. A gente diz assim, ele contraiu-se para ser comunicado. Para se comunicar, ele se igualou ao outro. Então, nós, por exemplo, educadores, às vezes, certas situações, nós temos que falar a mesma linguagem da pessoa, e tem que descer o nível para ajudar. Então, foi o que o sábio fez. A outra coisa, a essência que aqui a gente trabalha,
ser uma pessoa especial, a essência das pessoas. Nós temos que considerar isso. Cada um é de um jeito. Temos que respeitar. E a outra coisa, gente, é a gente se despir de preconceito. Temos que lembrar, preconceito não ajuda em nada, só afasta as pessoas. Então vocês viram como uma história como essa pode nos ajudar muito a resolver problemas na nossa família, na nossa comunidade, aonde a gente estiver. Quanta coisa sábia tem essa história? E por que não aplicá-la na nossa vida e aplicar essa proposta de amor exigente que é tão sábia, tão simples e tão sábia para resolver a gente a ter uma qualidade de vida, para a gente ter uma vida melhor no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento social. Então era isso que eu queria falar para vocês e ficamos até o próximo encontro.